Esse é o rastro de destruição e morte que está sendo promovido, está sendo provocado por políticas públicas deliberadamente implementadas para destruir os Yanomami. Isso dá para dizer claramente, existem estudos que foram feitos, existe o Instituto Socioambiental, o MAP Biomas, o Instituto Clima e Sociedade, as associações indígenas, que denunciam que a partir de 2018 a situação vai se agravando com o desmonte do IBAMA, com o desmonte da FUNAI, com o desmonte dos organismos de proteção da população dos territórios indígenas e da própria Amazônia, né? E isso foi facilitando a entrada de garimpeiros, né? Esses garimpeiros vão tornar a situação mais crítica a partir de 2020. Eles cercam os postos de saúde e impedem a chegada de remédios, impedem a chegada dos funcionários, dos médicos para o tratamento. Eles disseminam doenças entre os Yanomami que não têm a proteção para eles, né? Quer dizer, e a gente tem ao lado, vamos dizer assim, não, ao lado das áreas de exploração clandestina de minério, né? A gente tem uma violência cada vez maior, uma intimidação, um controle. E é nessas regiões que vai se encontrar, por exemplo, numa pesquisa de 2019 e 2020, 63% das crianças até 5 anos com déficit nutricional. Né? Quer dizer, isso é uma política de deliberada. Quer dizer, e nós temos, inclusive, no final do apagar das luzes do governo Bolsonaro, o general Heleno concedendo autorização para a entrada de garimpeiros, alguns deles ligados ao tráfico, não é? Na terra Yanomami. Então, o que a gente pode observar é que existe uma presença crescente de uma milícia fortemente armada na Amazônia, tomando conta de alguns territórios importantes, com a conivência das Forças Armadas. Aí mesmo no depoimento desse líder indígena, diz assim, as Forças Armadas não fazem nada perante a ocupação dos garimpeiros nessa área. É uma estratégia, inclusive, concebida pelo Exército. A ocupação da Amazônia da perspectiva de uma exploração econômica para assegurar que a Amazônia não seja tomada, seja por uma iniciativa de internacionalização da área em defesa do meio ambiente, seja por parte de interesses estrangeiros. Mas isso não é verdade, porque se você olhar o pano de fundo dessa situação, é que existe um projeto chamado RADAM, que é o Radar da Amazônia, que mapeou os minérios em toda a Amazônia, inclusive nas terras, nos territórios indígenas. E aí foram encontrados minérios da mais alta importância, não só o ouro, o lítio, mas outros também, né? E então nós temos uma novidade. Por exemplo, de 2016 a 2021, os grandes bancos americanos, os grandes bancos europeus, os fundos de investimento investiram 12,2 bilhões de dólares na mineração na Amazônia, nas mineradoras, nas empresas. Né? Isso dá alguma coisa à taxa de hoje de 65 bilhões de reais em 5 anos. Né? Isso é muito dinheiro. Esse dinheiro exige um retorno. Esses investimentos desses bancos cobram das mineradoras que elas tragam o ouro, os minérios e tal. E vamos analisando mais a fundo, o Observatório da Mineração, por exemplo, traz esse dado, né? Ele mostra que companhias internacionais de mineração, como a Glencore, né, ela quer explorar 13 mil hectares em territórios indígenas. A Anglo American, outra das gigantes de mineração do mundo, ela tem 127 pedidos de exploração em territórios indígenas. Né? Então aí nós temos uma combinação entre a perversidade das milícias e da corrupção e a entrada de garimpeiros individuais, tentando a sorte, buscando sair da situação de pobreza nesses territórios, mas nós temos também tecnologia empregada.
máquinas pesadas, barcaças pesadas, de custo alto, que são investimentos dessas empresas de mineração, né, para explorar essa área dos territórios indígenas numa política absolutamente de predação, predatória. O Brasil é uma plataforma de exploração de produtos primários e de minerais, e não importa o que aconteça com as pessoas que aí vivem. Há uma denúncia de que nessa região do Tapajós, por exemplo, nós temos mais de 30 mil pessoas contaminadas com o mercúrio, porque os peixes são contaminados com mercúrio, a água é contaminada com mercúrio. Então, nós temos, primeiro, epidemias de malária, por exemplo, nessa região que tem dos Yanomami, em 2021 teve 20 mil casos de malária para uma população de 30 mil pessoas. É política para acabar com esse povo, para acabar com o território indígena, para permitir a devastação da Amazônia, nessa lógica predatória de que vamos destruir tudo, mas vamos tirar daí o ouro, a riqueza que tem nessa área, né? Então, eu acho que nós temos que olhar isso com um olhar mais sistêmico. Um lado é a corrupção do governo Bolsonaro e a sua concepção de necropolítica, que já está mais do que conhecida. Mas, outro lado, são os interesses desse capitalismo internacional, né, dos bancos internacionais, dos fundos de investimento, a BlackRock está aí também, né, quer dizer, que querem extrair o seu lucro, não importa qual seja a destruição do espaço em que operam. Né? Isso, para mim, é uma tarefa de Estado, preservar a Amazônia, preservar as riquezas naturais, preservar e apoiar a existência desses territórios indígenas e da sua população com uma vida compatível com os seus valores. Já se provou que eles são os maiores protetores da Amazônia pela forma de como interagem com a natureza, né? Quer dizer, e ficar alerta para isso. Quer dizer, nós precisamos não só de recuperar o IBAMA, de recuperar o ICMBio, de recuperar, enfim, a FUNAI, que agora parece que está tomando jeito com uma nova direção nesse governo Lula, né? Mas nós temos também que colocar limites na operação internacional. Por exemplo, quem é que compra o ouro extraído ilegalmente na Amazônia? Há fontes que dizem que a Suíça compra, que outros lugares A compram, que são madeira, né, empresas. o Silvio? A própria madeira. Oi? A Você está própria com som. madeira. A própria madeira. Então, não vamos ser cínicos e colocar a culpa nos garimpeiros individuais. Tem uma lógica aí. O Exército Brasileiro apoiou a entrada da milícia e desse grande capital, sabe-se lá em que plano de negociação, né? Na região da Amazônia. Né? E agora nós temos uma tarefa hercúlea. Esse governo precisa retirar esses 20 mil garimpeiros da área Yanomami, mas vamos lembrar que não é só na área Yanomami que a coisa está desse jeito, né? E o controle efetivo, vamos dizer Perfeitamente. assim, da devastação ambiental.